Estamos de volta com o Premier, conversando hoje com o secretário de Cultura de Mossoró, Gustavo Rosado. Gustavo, a gente estava falando sobre as avaliações políticas no bloco anterior, e aí tem dois nomes que eu queria que você falasse sobre eles ainda, né? No caso, em primeiro, a Rosalba, né? Rosalba não anda muito bem avaliada. Na sua opinião, por que o governo dela, pelas pesquisas, não decolou ainda? Pelo mesmo motivo. Todos os prefeitos do Brasil e todos os governadores estão enfrentando dificuldade. E eu atribuo isso à saúde. O que os municípios e o que os estados recebem hoje do governo federal para dar assistência de saúde à população é insuficiente. E essa crise na saúde, ela compromete todo o orçamento da administração e ainda assim a população avalia mal a saúde. E aí é uma crise que começa e se estende e não consegue se controlar. Rosalba é uma grande gestora. Porque justamente o que se fala muito é o que Rosalba fez em 3 administrações em Mossoró, e aí se fica aquela discussão de por que no Estado a coisa não se repete. Né? E é como se ficasse uma certa decepção no ar. Você acredita nessa mudança? Assim, ela acha que ela tem tempo de reverter essa imagem? Olha, as suas 3 administrações comprovam que ela é uma grande gestora. Agora, esse problema da saúde é muito grande, a gente acaba considerando só o nosso, mas você assiste qualquer jornal, telejornal de alcance nacional e você vê que ele está generalizado. Então, os prefeitos e os governadores, de uma hora para outra, eles não desaprenderam a administrar. O governo federal, ele dá uma ajuda importantíssima. Não tem como imaginar os municípios oferecerem uma saúde de qualidade sem o suporte do governo federal. Até porque, constitucionalmente, é responsabilidade dele mesmo. Agora, tabela do SUS, por exemplo, ela não é corrigida há não sei quantos anos. Então, exige-se que os profissionais atuem com responsabilidade, cumprindo carga horária, como não poderia ser diferente, mas sem se preocupar com quanto eles estão recebendo por esses procedimentos. Então, isso vai desencadeando, né, uma distorção, uma dificuldade em se gerenciar que é impossível. E aí fica o governo federal simplesmente dizendo: o governo federal está fazendo a sua parte, mandando para os municípios tantos milhões e para os estados tantos milhões, sem se fazer uma avaliação se esses tantos milhões são suficientes para oferecer a saúde de qualidade que o brasileiro merece. Então, daqui a pouco a gente vai precisar cobrar do governo federal. Acho que a presidente está muitíssimo bem avaliada, tem muitos méritos, mas a questão da saúde precisa ser revista. As obras estruturantes que estão sendo desenvolvidas, estão sendo executadas, financiadas pelo governo federal, são importantíssimas, mas a saúde precisa vir em primeiro lugar. E enquanto essa responsabilidade estiver recaindo sobre os governadores e sobre os prefeitos, e acredito que o governo federal não vai repensar essa política. A impressão que eu tenho é que a gente podia, ao invés de ter uma Copa do Mundo, ter esse investimento na saúde. Acho que seria muito mais interessante, inclusive. Acho que deveria ser a Copa da Saúde. Certo? Acho que seria muito mais importante para os brasileiros do que estar vendo os estádios estar sendo demolidos e reconstruídos para um jogo, 2 jogos, 3 jogos. É importante, mas é mais importante a saúde do brasileiro. Aí, Gustavo, aqui em Mossoró, a Cláudia Regina, né, não é um arrosado, enfrentou a campanha com esse discurso, né, também por trás de não é um arrosado. Mudou muita coisa, ela entrou mudando o formato de administração, por exemplo, acabou com as gerências. Hoje a Secretaria de Cultura, a Cultura é uma secretaria, inclusive, né? O que você espera desse governo de Cláudia diante disso, né? Apesar dela ter a experiência de já ter sido secretária outras vezes, ter sido vice-prefeita, mas e você passou os 8 anos da gestão Fafá com aquele mesmo formato, né? Pelo menos na questão de distribuição de secretarias e gerências. Aí Cláudia chega com essa reforma
Isso, na sua cabeça, gera alguma preocupação? Como é que está a perspectiva e o relacionamento com ela, justamente por conta dessas mudanças iniciais? Não, a reforma ela é uma necessidade, eu diria já constatada ao final da primeira administração de Fafá. Chegamos a pensar em fazer não exatamente essa reforma, mas de rever a estrutura de gerências e secretarias. Depois avaliamos que era melhor não mexer na estrutura que estava dando certo, né? Mas era necessária. Essa reforma foi feita, aqui estava em vigor, na terceira administração da prefeita Rosalba Ciarline. Foi importantíssima para aquele momento, o tamanho que estava a cidade. Hoje não tem mais como pensar saúde, educação e desenvolvimento social coordenado ou gerido por um secretário só. Naquele momento foi importante, mas hoje não mais. Então já havia essa necessidade, foi feito apenas o que já estava previsto e o que Cláudia assumiu nas ruas. Eu acho que a vitória de Cláudia, Will, é um reconhecimento aos seus méritos pessoais, porque indiscutivelmente ela era a candidata mais preparada pelos cargos no executivo que já tinha ocupado, pela proposta que levou para a rua, pela campanha limpa que fez, mas também foi um reconhecimento às duas administrações de Fafá e mais, o sinal de que o moçoroense entende que a dificuldade que Rosalba está passando é em função de uma conjuntura e não porque desaprendeu a administrar. Então, acho que ganhou principalmente Mossoró, porque nós já estamos há um pouco mais de 30 dias e você vê que a cidade continua sem grandes problemas em nenhuma área, né? Funcionando tudo na maior tranquilidade. Grande parte dos secretários de Fafá foram mantidos. Isso é sinal de que essas pessoas estavam fazendo um bom trabalho. As que não foram aproveitadas, não foram porque não estavam correspondendo, mas um projeto político, ele precisa de reformulação, algumas áreas precisam ser arejadas, alguns partidos precisam ser contemplados, mas Cláudia reconhece o valor e a colaboração que todos os secretários deram, não a Fafá, mas deram a Mossoró. Infelizmente não podem aproveitar todos, mas reconhece e os que entraram, os que estão substituindo, darão continuidade e Mossoró não se arrependerá em ter votado em Cláudia Regina. E aí você recebe a cultura enquanto secretaria, e isso lhe dá mais autonomia. A autonomia, inclusive, é o que tem se falado muito, pelo menos é o que a gente vê nos jornais. E eu lembro que alguns períodos, imagino que por questões financeiras mesmo, como você já disse, e Fafá inclusive disse muitas vezes, os altos e baixos orçamentais que foram naturais de todos os repasses que o município deixou de ter, enfim. E alguns espetáculos deixaram de ser feitos algumas vezes, né, como o Alto da Liberdade, por exemplo. Você, como é que foi, em primeiro lugar, a transição, sair da chefia de gabinete para ir para a cultura? Foi um caminho natural? E aí eu já emendo nessa questão. Qual é a sua proposta para a Secretaria de Cultura? Por exemplo, como eu disse, o espetáculo que não houve o ano passado, no caso o Alto, a perspectiva é que aconteça esse ano? Olha, a mudança da chefia de gabinete para a cultura, ela seria inevitável. Não tinha como, depois de 8 anos à frente da chefia de gabinete, imaginar um novo prefeito e eu permanecer nessa função, né? Eu confesso até que no primeiro momento estava decidido a partir para um outro projeto, mas o convite que Cláudia me fez muito me honrou. Poucas pessoas sabem, mas eu e Cláudia já tínhamos cruzado através da cultura num outro momento, acho que 2002, 2003, ela coordenou o Chuva de Bala, quando foi dirigido por Abu Janra, e isso também, naquele momento, possibilitou assim, uma aproximação e já uma simpatia mútua nossa, né? Então nós já tínhamos esse casamento. Quer dizer, ela não conhecia só o agitador cultural, vocês chegaram a trabalhar juntos nesse Trabalhamos juntos. Depois eu fui para a cidadania, eu cheguei a ser secretário da cidadania 2 anos na administração de Rosalba. Cláudia era gerente do desenvolvimento social, né? Depois, ela na Câmara,
Eu, na chefia de gabinete, também em contato permanente, pessoa que estava despontando como uma pessoa preparada para ocupar esse cargo, de forma que a nossa vida está assim, sempre cruzando, né? E agora esse desafio de estar à frente da cultura, com os compromissos que ela assumiu para a pasta, me deixou assim muito honrado o convite. Agora, o projeto da cultura na administração de Cláudia Regina não é um projeto meu. É um projeto de Cláudia. Um projeto de governo. É um projeto de governo, porque o que está posto no seu programa de governo são ideias suas, mas também sugestões que ela colheu ao longo da campanha. Então, cabe a mim aperfeiçoar, ajustar. Aí é onde entra a falar da autonomia, assim, ela lhe dá essa liberdade de ter o seu toque ali. Sim, de pequenos ajustes, né? Ou de grandes ajustes, se forem necessários. De criar, né? também. De criar, lógico, porque, como ela diz durante a campanha inteira, este é o meu programa de governo, mas ele não está fechado. Ele vai estar sempre aberto para novas sugestões que venham da população. E aí, justamente, o que é esse projeto que você pretende executar nesses 4 anos? É transformar a cultura de Mossoró em quê? Não, eu não tenho a pretensão de transformar a cultura em nada, né? Tenho o cuidado para, em nome de um projeto, não passar por cima do que já existe na cidade, do que é tradicional, do que é pequenininho. Em cultura, muitas vezes, a coisa pequena tem mais valor para a história, para as gerações futuras, do que aquela coisa grande que atrai muita gente e que tem muita repercussão. Eu acho que a coisa mais importante, o maior desafio e a maior sensibilidade da prefeita neste momento é dizer: as sugestões estão aqui, foram colhidas durante a campanha, mas vamos combinar que antes de começar a executá-las, nós devemos reunir todos os segmentos do movimento cultural para que eles possam chancelar o que está aqui. Essa proposta já foi aprovada pela população como um todo. Agora vamos ver se o movimento artístico, as pessoas que fazem cultura na cidade, concordam que seja exatamente assim, ou se tem alguma coisa para sugerir. Se tem, que façam agora, porque serviço público, depois que você deflagra, depois que o bonde está andando, é mais difícil de fazer correção. Então nós deveremos começar a organizar esse grande encontro, esse grande fórum de confirmação do que está proposto pela prefeita logo depois do Carnaval. Até porque, como você disse, você já saiu de uma secretaria para outra e o seu tempo foi de preparar justamente o Carnaval. É. Né? Então, Gustavo, é sobre esse assunto que eu quero falar no próximo bloco, o Carnaval de Mossoró. Então, eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já.